pessoal, tudo bem? A gente está aqui de volta para falar do último texto do gênero jornalístico, que vai ser a entrevista. Claro, né, pessoal, que tem muito mais textos aí que vocês podem encontrar em vários suportes dentro do texto, dentro do métier jornalístico. Mas é o último que nós vamos falar aqui nas nossas videoaulas, ok? E dentre esses que nós falamos, todos podem ser pedidos em provas de vestibular que pedem que trabalham com gêneros. Hoje nós vamos falar da entrevista. A entrevista então fecha essa nossa primeira parte de aulões aí, de videoaulas. A entrevista, ela pode acontecer ou de forma oral ou de forma escrita, certo? De forma oral, obviamente, não vai dar pra gente fazer lá no vestibular, mas de forma escrita vai. Então, como que a gente vai ver essa composição da entrevista? Ela começa também com uma manchete, né, que é o título. E aí, você vai fazer um primeiro parágrafo apresentando sobre o que você vai falar, então o tema dessa reportagem, qual vai ser, né, o que vocês vão abordar, e apresentando também a pessoa entrevistada. Isso vai ser muito importante, mostrar quem ele é. Por exemplo, se for uma entrevista sobre alguma doença que esteja assolando a sociedade, você for conversar com um especialista nesse tipo de doença, apresentar o tema, doença tal, vai ser colocado aqui e o especialista fulano de tal vai responder algumas dúvidas da população dessa maneira. Após esse primeiro parágrafo, você já pode iniciar a interlocução. E como você vai fazer isso? Sempre colocando no início da linha o nome do repórter, ou simplesmente entrevistador, com letras maiúsculas, 2 pontos. A pergunta desse entrevistador. Na linha de baixo, depois da pergunta, o nome de quem vai ser entrevistado, ou o sobrenome, dependendo de como ele é mais conhecido na sociedade, em letras maiúsculas, 2 pontos, e a resposta dessa pessoa. Ao finalizar as perguntas e respostas, você pode simplesmente finalizar com uma pergunta, com a resposta do entrevistado, ou você pode fazer um parágrafo de fechamento. Mas nada de falar obrigado pela sua participação, que bom que você esteve aqui. Não é uma entrevista oral, é uma entrevista escrita. Então você não tem que usar coisas da oralidade dentro dessa entrevista. Você vai finalizar o texto de uma maneira formal. Sempre que a gente vai estudar para o vestibular, mesmo que eles digam que o veículo de comunicação é uma revista para jovens, você vai usar uma linguagem um pouco mais solta, mas sempre dentro da norma padrão. E sempre mostrando que você está fazendo um texto escrito e não oral, certo? Então nada dessas interlocuções orais na hora de escrever a entrevista, ok? É só isso, pessoal. Esse texto é bem simples de fazer, já caiu em alguns vestibulares anteriores e é uma possibilidade aí para a Unicamp, para a PUC e também para a UFLA, quem sabe, né? Como eles trabalham com gêneros, a gente pode pensar que eles podem pedir qualquer um. Ok, pessoal? Pessoal, não se esquece de dar um like no vídeo se vocês tiverem gostado e se inscrevam no canal, ok? Um abraço, até a próxima aula!